Seja bem-vindo ao mais novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos falar com Carlos Nogueira, conselheiro investidor empresarial com mais de 15 anos investindo em startups. Tá só startup ultimamente aqui no podcast, isso é bom, hein? Apontado como o maior investidor anjo do norte do Brasil. Me conta essa história, cara. Primeiro, bem-vindo. E me conta essa história de o maior investidor anjo do norte do Brasil. Cara, foi muito... Obrigado, primeiro, antes de mais nada, pelo convite. Pô, a gente que agradece teu tempo corrido aí. O cara chegou com uma mala já para ir embora para o aeroporto, cara. Ah, não, foi corrida, mas quando o Rodrigo me comentou da possibilidade de vir aqui, eu falei, não tem como recusar, bora. Acho que tá com empresários, com comunicadores, para mim é especial, até porque eu não sou Madre Teresa de Calcutá, eu quero que o ecossistema cresça porque vai ter mais oportunidade de investimento que eu vou poder investir melhor, gerar mais negócio, acho que essa que é um pouco a minha visão, né? Mas falando um pouco do que aconteceu, eu comecei a investir em 2012, meio que porque eu gostava de inovação, mas eu não conseguia ter minha startup por conta de carreira e me apaixonei por investimento. Em 2015, eu já era associado da Anjos do Brasil, que é a maior rede de investidores anjos do Brasil. Até depois eu entro um pouco mais no detalhe do que é o investimento anjo. A gente vai chegar lá. Mas e apareceu um convite para fazer uma palestra, um evento sobre o que é investimento aqui em Belém, lá em 2017, isso. Tá bom, vou me candidatar. E aí depois eu descobri que eu fui o único que se candidatou para vir. Depois até... eu fiquei surpreso, mas falei, adorei. Já tô cadastrado, vou lá. Vou lá, isso. Vim pra cá, falei ali no evento e depois do evento, o legal que aconteceu foi depois do evento. Terminou, eu desci do palco, vieram algumas pessoas falar comigo, em especial duas. Uma, o Ramon, e outra, o Vitor. O Ramon é o CEO da Ocalev e o Vitor é o CEO do iGestor, né? O Ramon, ele chegou com uma solução que em 2017... que era uma inteligência artificial para otimizar projeto elétrico. Era um AutoCAD com AI. Em 2017, quando ninguém falava de inteligência artificial. É aquela galera que faz planta elétrica em minutos e tudo mais? Exatamente. Porra, ele legal. veio falar comigo, olhei aquilo e falei, cara, isso aqui não tem, assim, eu já vi várias startups. E aí eu fui entender, eram engenheiros, assim, da faculdade. Falei, vou acompanhar. E o Vitor foi um caso muito interessante que 2 anos antes, eu nem lembrava dele, ele lembrava de mim. 2 anos antes, ele teve num programa lá de chamar Inovativa, é um programa de inovação do governo, no governo federal, onde ele conecta startups com mentores. Eu estava lá na minha cadeirinha de mentor e ficava passando várias startups. Eu via que depois de um certo tempo as perguntas eram quase as mesmas. Como eu faço plano de negócio? E aí sentou esse senhor na minha frente, o Vitor, e começou a falar, eu faço isso, eu faço aquilo, estou fazendo isso. Então, mas o que você acha? O que eu tenho que fazer? Falei, cala a boca, voltar para casa e continuar. Você tá fazendo toda a lição de casa, tá certinho. Cara, não devia estar nem aqui, pô. Um cara super preparado. Falei, o que você tá fazendo aqui? Assim, você já tá preparado. E aí eu fiquei com aquela pulguinha. Quando eu encontrei o Vitor de novo, eu lembrei. Falei, um cara lá do norte, mais preparado que... Falei, então deixa eu começar. E aí eu comecei a conviver com eles e, pelo relacionamento, eu comecei a conhecer outras startups. E eu vi que as startups tinha, obviamente, uma série de startups que ainda não estavam prontas, mas quando estava pronta, eles eram muito bons e muito resilientes. E eu até fiz um levantamento faz um mês. Do meu portfólio, eu já investi até hoje em mais de 60 startups. Hoje eu tenho 20 no meu portfólio. Do meu portfólio, 9 são aqui do norte. E o legal é que eu fiz uma média de retorno nos últimos 4 anos. Essas 9, na média, me retornaram mais de 7 vezes o capital investido. Isso em nenhuma startup ali do Sul eu consegui. Obviamente não teve uma ou outra, mas na média, assim, eu estava vendo a média de portfólio total, está em torno de 4, 5 vezes. Eles estão 7 só aqui. Eu posso dizer que tu é considerado esse maior investidor anjo do norte por causa dessa carteira de investimentos que tu tem em startup do norte? Tu gosta daqui? Não, eu adoro, que aí até criei uma tese, mas eu sou o maior investidor porque não tem outros.
Tudo é uma questão de perspectiva. Exatamente. Não. Quando saiu esse levantamento, eu olhei os outros, eram coisinhas pontuais. Mas assim. Carlos, uma coisa que eu bato muito aqui é bebe água limpa quem chega primeiro. Exatamente. E essa parte da minha tese também. Essa é a parte da minha tese. Aqui, o que eu notei? Eu faço muito comparação como um minerador. Quando um minerador ele vai, assim, por exemplo, ele vai para uma grande mina, eu não sou minerador, talvez eu possa estar errando no exemplo, mas eu acho que na cabeça deve ser por aí, né? Quando ele vai numa grande mina como uma Serra Pelada, lá tem muito ouro, todo mundo sabe que tem, mas lá tem muita gente minerando. Qual a chance de você garimpar uma pepita grande se tem 50 pessoas? A concorrência é bem maior. É bem maior. Você vem para ecossistemas como aqui, você vê que você tem menos ouro, tem menos startups, mas quando você descobre, tá só você. E a concorrência é menor? A concorrência menor, tem, assim, o ouro, a pepita para você é muito maior, mas é mais difícil minerar, porque... Cara, eu tenho uma teoria que eu falo muito para quando a gente vai dar essas palestras aí, que a fronteira econômica do Brasil é o norte. Eu falo muito assim, por quê? Em termos de densidade de profissionais, a última palestra que eu dei, Carlos, foi para fisioterapeutas. E eu levei para eles a seguinte informação. Existe um fisioterapeuta para cada 700 pessoas em São Paulo, por exemplo. Aqui em Belém, aqui no norte, é um fisioterapeuta para cada 3.000. É tipo 3 vezes a diferença, né? Então, por que eu falo que aqui é a fronteira? Por causa dessa falta, entre aspas, de concorrência. Pô, tu é o maior... Eu tava te elogiando e falava, peraí, Ricardo, mas não é assim, eu sou maior porque eu sou o único. É porque não tem concorrência. Exato. Não é? Então é um lugar para se explorar, cara. Eu falo muito, o dinheiro tá aqui, a gente só tem que saber trabalhar para chegar. A grande questão que é onde eu quero chegar, inclusive o tema do podcast. Como buscar investimento? Como a gente quebra essa barreira dos investimentos, das pessoas que têm, entre aspas, recursos para investir nas pessoas aqui. Como as pessoas daqui vão buscar pessoas de lá ou pessoas daqui, não sei, enfim. Me explica essa questão de investimento de empresa, em especial startup, cara. Eu acho que o grande problema hoje de investimento em startup é um pouco uma cultura que é passada, que investir em startup é só para quem é mega milionário, grandes fundos. Para quem tem dinheiro para torrar. Exato, assim, o cara que vou arriscar, vou queimar milhares e milhares de reais. Capital de aventura que eles chamam por aí, Exato. Ficou muito famoso. Mas na verdade, investir em startup é montar portfólio. Então... É como ir na bolsa, eu posso falar isso? É um estágio de ir na bolsa. Uma pessoa que hoje tem vamos lá, digamos que você tem 100 mil reais. Hoje, o perfil do brasileiro é colocar 50 mil, 60 mil na poupança e os outros 40 ele vai arriscar muito colocando num CDB de um banco grande. Nossa, arriscou loucamente. Ele nem sabe que é arriscar. Aí você dá uma educação mínima, esse cara já começa a investir em ações. Uma pequena parte ele arrisca. Com uma educação financeira melhor, ele faz um portfólio. Então, tem que deixar boa parte numa renda fixa, porque são Mas dinheiro, não na poupança? Não na poupança, por favor. Mas deixar uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, de baixo, e por que não uma pequena parte de alto risco? E aí você fala, não, mas o meu portfólio é pequeno, eu não tenho uma pequena parte. Tem, assim, quando eu falo que lá na rede tem investidores que entram em startup colocando 5 mil reais, 10 mil reais, o povo não acredita. Ele fala, sério, com 10 mil reais eu consigo comprar uma parte numa startup? Consegue. Hoje tem até ferramentas de crowdfunding que você consegue com 500 reais. Então, se você cria um ambiente de educação de investimento, você mostra que você tem um retorno. Eu, por exemplo, eu tenho um perfil mais agressivo. A parcela de investimento de startup no meu portfólio é maior do que a média, porque eu gosto e porque eu acompanho, porque... E porque tu sabe, teu nível de consciência é mais alto, te permite arriscar com mais sabedoria, né, cara? O meu retorno em startup foi infinitamente maior do que o meu retorno em ações. E meu retorno em startup está próximo do meu retorno em renda fixa. Era isso que eu ia te trazer. Filosofia minha, tá, pessoal? E fazendo outro asterisco. A minha namorada é gerente de banco e tal, assessora financeira de investimento. Eu converso muito com ela sobre isso aí. Para mim, não tem investimento melhor do que negócio. Exato. É o investimento que mais te traz retorno, é o negócio. Se for teu, então, melhor ainda que tu vai gastar energia aí. Né? Ação te traz, tem estudos que mostram, inclusive, que a ação perde para renda fixa em grandes tempos, né? De 30 a 40 anos, pela oscilação, mas invista em negócios.
Exato. Mas o grande problema, eu vou sentar na cadeira do empresário aqui, é buscar investimento. Por que eu te falo isso, Carlos? Quando eu comecei o meu negócio, que eu estava te explicando, te falando o que é, hoje é bacana, são 200 empresas, é um ecossistema, vários serviços. Mas quando eu comecei 8 anos atrás, eu pedi 5 mil reais emprestado para um conhecido, um amigo, prometendo que eu ia devolver X% dos 5, ia virar 8 em um ano, e ele não quis. Cara, aí hoje ele vê o meu tamanho e ele se arrepende. Aham. Entendeu? Duas coisas que eu quero te trazer. Uma, mentalidade. Tu vê uma mentalidade diferente, peculiar, bem nossa. E outra coisa, estamos preparados para buscar investimento no sentido contábil, documental, DRE, tudo isso. Qual tu vê a dificuldade aqui, cara? Eu vou falando aqui da região norte especificamente. O grande problema é que comunicação. Eu sinto que tem das empresas uma certa síndrome de vira-lata, que é totalmente infundada. Os empreendedores daqui costumam ser tão preparados quanto empreendedores que eu vejo na região sudeste. Isso é... E tu falaste uma palavra interessante, resiliente. Eu acho que somos mais resilientes também. São resilientes, isso é parte da minha tese. Até aproveitando só explicar um pouco por que eu acreditei nisso. Quando eu peguei uma vez numa análise 10 startups, eu via 5 estavam muito fortes, muito bombando. Dessas 5, 4, uma delas estava bombando porque o pai era muito rico, a outra estava bombando porque ele estudou em Stanford, tinha uma rede de amigos com dinheiro, o outro que trabalhou num fundo. Então esses caras, quando a gente chega uma escassez, esses caras não sabem investir em dinheiro, eles vão ficar desesperados atrás de outra rodada. As startups daqui, eu lembro que a primeira reunião que eu tive com o Vitor para analisar, ele começou a falar da conta de luz, que eu baixei R$200 da conta de luz. Mas aí ele tem o controle da empresa no mínimo detalhe. Então se tem escassez, ele sabe onde está sobrando, onde está faltando. E isso você só aprende sendo empresário na escassez. E aqui no norte você tem escassez de capital privado. Então nesse sentido, o empresário daqui eu acho que é bem preparado. E aí o grande problema é transmitir isso para o investidor. Porque eu brinco que o investimento, buscar investimento é como se vender. E a primeira regra para você conseguir vender alguma coisa é você não vender uma coisa, mas induzir o outro lado a comprar. Para induzir o outro lado, acho que técnica comercial, se vem um vendedor de alguma operadora, te liga, quero vender isso, é chato. Não é ofertar, né? Compra de mim. Não é ofertar. Exato, mas se você na conversa sente que o cara tá tendo um prazer, você vai na loja e compra aquela calça que você queria, você compra aquela Ferrari, todo mundo adora comprar. Então é fazer uma comunicação de tal forma que o outro lado sinta a necessidade, a vontade de eu quero isso, eu quero comprar. A partir do momento que você conta uma história e o outro lado está interessado, você tem o outro lado na moeda, é só negociar detalhes. E eu acredito das startups, pelo que eu tenho visto das acelerações, a informação está aí. Obviamente tem as startups que não conseguem evoluir, mas aí é tema de pessoas e tudo, mas assim, é comunicação. Eu acho que se as startups souberem se comunicar tanto com os investidores locais quanto investidores lá fora, eu acho que quando se fala de buscarem fazer investimento, não pode ter barreiras. Você tem que buscar a melhor opção, sim. E sempre. E sempre buscar a melhor opção. Mas quando o empreendedor local se mostra tão bom quanto o empreendedor no Sudeste, o empresário local vai falar, se ele é tão bom quanto lá, mas esse aqui está aqui do lado, e qualquer coisa eu consigo ajudar mais, eu tenho rede de contatos que eu vou ajudar mais, e meu dinheiro vai valorizar muito mais, vou investir nesse. Aí o dinheiro começa a rodar aqui dentro. E aí o investidor lá de São Paulo, ele vai olhar, aquele cara lá no norte está crescendo, ele investiu naquela startup e não nessa. Aí ele vai acabar investindo aqui. Aí começa esse fluxo de capital. Assim, e não só capital financeiro, capital intelectual também. Exatamente. Que pra mim é o mais importante, cara. Com certeza. Porque pra mim o dinheiro é fruto da inteligência. Com certeza. Ontem até eu tava num evento aqui do Hub e aconteceu uma coisa engraçadíssima. Tava lá uma startup falando de uma solução XPTO, não vou falar nomes nem... Não, fala logo, né? A gente quer saber. Não, mentira, brincadeira. Não posso. Mas tava essa startup falando do negócio dela e era uma coisa muito específica, cirúrgica. E ele com um problema de como resolver, não sei o quê. Aí, ali, um
investidor, ele ainda nem colocou, mas ele chegou e falou, olha, mas nesse seu tema você deve fazer isso, procura tal pessoa, fala com tal pessoa. Você vê que o olho do empreendedor falou, cara, não precisa nem do seu dinheiro, o que você me falou, eu já vou pegar cliente amanhã. E esse cara, depois ele mandou contato, tudo. Assim, isso foi o que a gente chama, isso chama Smart Money, lá na linguagem de investimento, né? É o dinheiro inteligente. O empreendedor busca o dinheiro, mas, obviamente, o dinheiro é importante, mas muito mais a pessoa que está de trás. E aí é papel do empreendedor provocar esse Smart Money. Cara, como eu te falei, né? A gente faz algumas palestras e tudo mais, e um ponto que a gente aborda muito é o relacionamento com o dinheiro que a gente tem. Né? As pessoas veem o dinheiro muito como resultado de tudo. Na verdade, é consequência. Então, a gente busca, inclusive, alguns parceiros e sócios que é para trazer capital intelectual, que gera muito mais retorno para a gente. Mas, enfim, era só um asterisco. Só até que fazer um comentário interessante, que uma vez um gestor de fundo falou uma coisa para mim que foi muito interessante. Se você tem algum parente, por exemplo, que vai para uma cirurgia, aí chega depois da cirurgia o médico fala, olha, infelizmente a cirurgia não deu certo, fulano não sobreviveu. Você fica triste, mas você entende, fala, pô, tal. Aí, mesma situação, você coloca seu dinheiro lá para investir na mão de um gestor de fundo. Aí o gestor de fundo fala, olha, o mercado virou, seu dinheiro acabou. Você vai querer matar aquele gestor de fundo. Você fala, seu incompetente, não sei o quê. Os dois fizeram o melhor, os dois tiveram uma diversidade, só que não a relação com dinheiro é muito diferente. É muito diferente. Tanto que tem aquele... Você até deu o exemplo, né? Pediu 5 mil reais em investimento, você não pediu para comprar cachaça. Não, pedi para reformar meu espaço lá. E aí ele, tipo, pô, sou amigo, mas 5 mil... A relação com o dinheiro é muito complexa, né? E eu bato muito com os meninos aqui, né? Que a gente não tem que focar no dinheiro. Tanto que a gente coloca alguns elementos no escritório para forçar isso. Como eu te falei, o primeiro mês é gratuito. Eu falo pro Potiguar, que a gente ajuda a nossa comunicação Potiguar. Ricardo, não sei o quê. Não, tu vai dar alguma coisa grátis pro teu cliente. Tem que dar. Porque o dinheiro é uma barreira muito grande, né? Dito isso... Deixa eu te fazer um adendo que, por exemplo, esse serviço que vocês fazem de BPO, contabilidade, é um smart para muita startup, por exemplo. É um smart que vocês trazem, às vezes você... Olha, seguinte, startup, eu vou te cobrar preço de custo, eu vou te trazer o smart, aí eu pego um pentelionésimo aí de participação. Um equityzinho, assim, alguma coisa lá na frente. E aí a startup, assim... Era teve um falar. smart contábil tributário, que é onde também muita startup tropeça. É no tributário, assim, abre uma empresa já como SA. Abre uma empresa, sabe? Nem precisa. E te digo mais, e coisas simples como precificar. Porque às vezes precifica sem colocar o imposto lá. Aí quando tu vai querer jogar o jogo no investimento, tá, mas já tá com a empresa aberta, aí abre a empresa, mas não colocou o imposto. Aí o serviço que era 100 vira 130. Exato. Aí toda a tua tese quebrou. Exato. É um smart. Você imagina, isso que é uma experiência sua, 99% dos empreendedores não pensam. Na hora que você, como um investidor, traz isso, é o seu smart. Você está multiplicando o seu dinheiro investido lá. Cara, agora vou sentar de novo na cadeira do empresário. O que o investidor quer saber de mim como empresa? Porque assim, Carlos, eu tenho alguns elementos de startup no escritório, a gente estava conversando. Eu tenho umas ideias, o pessoal fala que eu viajo muito, não dá nem para falar ainda das ideias que eu tenho. Mas sobre investimento, o que eu preciso falar para o investidor? O que tu como investidor quer saber? Eu como investidor, assim como a tese de investimento, nós não investimos em ideias. Nós investimos em pessoas. Não investimos no cavalo, investimos no jockey. Por quê? Isso foi foda. Quantas pessoas existem no mundo hoje? Porra, 8 bilhões. Bilhões. Qual a chance de você ter sido o primeiro a ter tido essa ideia? É mínima. Quase zero. Agora, qual a chance de você ser o cara que melhor executou essa ideia? É muito maior. Então, o trabalho do investidor, obviamente, tem que olhar se a ideia tem mercado, se o potencial, tudo mais, isso. Mas o grande é quem que está tocando isso? Quem que está levando este projeto? É um cara honesto? É um cara resiliente? Tem resultado em alguma outra coisa ou não? E resultado importa para vocês? Resultado. Assim, até quando você fala que, não, ninguém investe em PowerPoint, ninguém investe em ideia, aí todo empreendedor fala, mas teve fulano que com PowerPoint levantou 10 milhões. Claro, mas o fulano já
já teve 10 startups, as 10 startups ficaram Foi vendido, milionárias. Então, assim, esse cara tem um track record, todo mundo sabe que esse cara é um bom empreendedor. Aí sim eu invisto na ideia dele, não preciso fazer uma na verdade, tu análise. investe nem na ideia, tu investe na pessoa que está Exato. tendo a ideia. Exato. Agora, qual a chance de você, empreendedor de primeira viagem, para chegar com um PowerPoint e alguém investir? Não, você tem que ter um resultado, uma atração. Então, a gente investe ou no track record, né, que é o resultado que a pessoa já teve, ou então no potencial de resultado. Eu faço sempre uma diligência muito grande das startups que eu invisto do empreendedor. Eu até, às vezes, o empreendedor, depois eu confesso para ele, mas assim, eu invento no contrato uma cláusula absurda. Absurda, tipo, ó, se você olhar pra direita, sua empresa é minha e você ainda tem que me dar seu cachorro. Aí o cara, como assim? Como ele responde essa cláusula absurda, é que eu vou entender como ele negocia em pressão, em adversidade. Eu coloco, obviamente, eu vou tirar aquela Cara, é cláusula. porque o soft skill é o principal. Exatamente. É como um cara guida no estresse aqui. Assim como ele tá se estressando comigo, é a mesma forma que ele vai se estressar com um cliente chato, com um regulador pressionando. Cara, é outra coisa que a gente fala, é impressionante, cara. A gente conversa muito sobre isso aqui, Gerson. É a diferença entre conflito e confronto. Eu acho que quando a gente está ali no meio empresarial, fazendo uma parceria numa sociedade, a gente tem que buscar conflitos. Porque conflito a gente quer buscar a solução do problema. O confronto, Carlos, a gente quer ganhar o outro. Aham, exatamente. Entendeu? Exatamente. A gente Gostei não quer... dessa, eu vou começar a adotar no meu vocabulário. A gente não quer confronto, a gente quer conflito. E onde tem conflito, tem problema, onde tem problema, tem solução, e onde tem solução, tem dinheiro. Aham, falou tudo. É que eu falo pros meninos aqui, como é que tá? A gente tem uma reunião chamada Huddle aqui, toda segunda-feira é a reunião do escritório, segunda-feira, 9 da manhã. E aí, como é que tá? Ah, tá tudo bem. Então, olha, eu vou te dar 5 segundos, repete, reflete, porque se tá tudo bem, tá tudo errado. Exatamente. A gente vive de problema. Exatamente. Aí o cara me olha, e já estão acostumados já, porque eu ressignifiquei a questão do problema e do conflito. As pessoas querem confronto. E nessa busca de conflito, querendo ou não, buscar investimento é um conflito. Olha, eu quero o teu dinheiro, eu quero isso. Como é que funciona na prática? Tu consegue contar uma história pra gente, cara, do último investimento que tu fez aqui na região? Cara, o último investimento foi muito atípico, na verdade. Assim, o meu último investimento aqui foi numa startup embrionária. Eu saí totalmente da minha tese, mas foi um exemplo claro de empreendedor. Ano passado eu vim aqui falar num evento e tinha uma empreendedora, assim, todos os empreendedores era um evento onde eu brincava de ser o investidor mal-humorado. Eu dava 10 segundos pro cara fazer uma pergunta. Era o cara mal da história aqui. Eu era o investidor mal-humorado. Ele tinha 10 segundos para fazer uma pergunta e deixar eu saber o que ele fazia. Aí o cara chegava, nós melhoramos o resultado implícito próximo. Nós fazemos... Eu ajudo o fulano. Eu ajudo o mercado. Não, você tem que... E aí eu falava, vai melhorando a sua pergunta. Aí o cara tentava de novo. Bem, resultado... Grande parte dos empreendedores ficava tímido, não perguntava de novo, ele tomava a patada tipo, sou burro. E teve essa menina, a Evelyn da ClickVet, que ela perguntava, aí eu dava a patada, todo mundo ficava quieto, ela, posso perguntar de novo? Pode. Aí ela foi melhorando a pergunta, fez 5 vezes seguidas e perguntou bem. Aí ela falou do negócio dela, aí eu prossegui. Então, assim, foi uma pessoa que se destacou muito como empreendedora. Ela queria mostrar o negócio, ela não tinha medo de errar. Aí eu fiz uma diligência muito curta, eu investi, assim, foi a primeira vez que eu investi em menos de 3 meses em uma startup em, sei lá, vários anos, assim. Mas esse foi um exemplo fácil. Cara, mas isso vem de experiência, né, cara? Que tu consegue trocar de rota rápido para poder pegar uma oportunidade. Exatamente, sim, não. Tese de investimento... Isso que eu te perguntar, Carlos. Me explica essa questão de tese de investimento para a galera que não está acostumada. E qual é a tua tese? Tese de investimento, basicamente, é uma série de regras e padrões que você define para tomar a decisão de investimento. Te ajudam a tomar uma decisão de investimento para você não ficar tirando para todo enquanto é lado. Por exemplo, o norte, né? Te dá um norte. Eu, por exemplo, a minha tese de investimento, hoje eu tenho 2 teses de investimento. Primeira tese de investimento é baseado na minha carreira, eu sou formado em economia, mestrado em finanças, MBA em gestão de ativos financeiros, então isso me fez entender muito do mercado de fintech.
Então, hoje, uma das minhas teses é investir em fintech. Se me aparece uma fintech, eu sei avaliar bem essa fintech. Eu sei ajudar essa fintech. Então, eu invisto muito em fintech. Tanto que hoje eu sou líder da vertical de fintechs na Anjos do Brasil. Todas as fintechs que chegam para Anjos, eu consigo dar uma olhada, fazer um crivo, e boa parte eu adoro investir também quando é boa. Essa é a minha primeira tese. A minha segunda tese é agnóstica de setor, mas é o que eles chamam de underrepresented founders, que são empreendedores que estão longe dos grandes centros financeiros. Que é o caso daqui. Que era aqui. Que aí é aquilo que eu estava falando agora há pouco. É o empreendedor mais resiliente, é o empreendedor que está mais aberto. São oportunidades. Exato, são oportunidades que eu consigo ter empresas, aí eu, infelizmente, pela pouca quantidade de startups, eu não consigo segmentar em fintech, em agro, assim... É mais georreferencial mesmo aí. Exato. Por local, não é mais por serviço. Nem tanto pelo local, pelo local, sim, pela região onde o empreendedor cresceu. Essas são as minhas duas teses. Hoje, como até um amigo meu fala que eu sou o cara das frases de impacto, né? Me enche o saco. Mas o que eu tomo como lema, eu nunca sei o que vai dar certo 100%. Eu não sei, assim. Pô, mas sabe, com né, o tempo, você descobre muitas coisas que com certeza não vão dar certo. Cara, é uma reflexão fodida. De saber o que não rola, às vezes é o caminho para tu fazer o que vai dar certo, né? Às vezes o cara insiste, tu sabe que não vai dar certo aquilo aí. Uhum. É dar murro em ponta de faca. Tipo, você pega um exemplo claro. Empreendedor, professor Pardal, super gênio no produto dele, mas que não tem skill nenhum de negociação. E esse cara não quer trazer sócio. Ele fala, não, vou fazer sozinho, não vou... Isso é um sinal certeza que esse cara não vai dar certo. Eu vou te dar minha visão, cara, que eu vejo muito isso na prática, que a gente incentiva muitas pessoas a terem sócio aqui, porque para mim ninguém ganha sozinho, Exato. Ninguém é uma ilha. Eu vejo que o cara aí não cria um serviço, ele cria um filho. Exato. Esse meu filho vai crescer e vai dar certo. Cara, sinto te dizer, mas ele vai ter sempre 3 anos de idade. Exatamente, exato. É mais ou menos por aí, cara. E é o grande erro de muita empresa, tornar a empresa seu filho. Até uma das coisas que as pessoas não entendem, isso é uma reflexão importante. Quando você monta uma empresa, você tem que saber se você vai montar seu filho ou você vai montar uma empresa. Legal, vou montar uma empresa. Vou buscar investimento. A partir do momento que você fala, vou buscar investimento, a chance de em 10, 15 anos você não estar mais nessa empresa é altíssima. Mas é bom isso, mas você está pronto para o seu sonho ficar na mão de outro? Que você não está mais na empresa? Já tem aquela estatística de poucas empresas chegarem com 5 anos. Já tem essa aí que muitas quebram, né? Acho Exato. Que 90% quebram nos primeiros 5 anos. Aí tem a ideia ainda de tu estares nela ou não, se vai vender ou não. Eu particularmente sou da ideia de que eu crio empresa para ser vendida. Exato, exato. E aí também tem uma provocação interessante que o empreendedor tem que fazer para ele mesmo. Normalmente quando a empresa é vendida, a empresa, a compradora não compra só a ideia, só a equipe. Ela compra o fundador. Então, você, sócio fundador, que hoje é dono da bola, você virou do nada um funcionário de uma empresa grande. Você está pronto para ficar 4, 5 anos como funcionário de uma empresa grande na sua empresa? Cara, essa reflexão é fodida, cara. Você está pronto para isso? É porque você vai ter que ficar lá. Porque a cultura és tu, né, cara? Exato. O comprador, a grande empresa, ela compra o empreendedor também. Obviamente, depois de 4, 5 anos você pode sair e fundar outra empresa, tal, isso não tem problema, mas o investidor ele fala, você vai ter que ficar aqui, você vai ter sócio, você vai ter um sócio controlador, alguém te dando ordem. Até hoje você falava, hoje eu quero mudar o logo para azul, muda o logo para azul. Agora você não pode mais fazer isso. Tem que pedir autorização. Tem que pedir autorização. É um planejamento que eu falo muito, para mim é parecido com criar sucessores, que a gente não tem aqui no Norte. A gente não tem essa cultura de criar sucessores. Geralmente quando o fundador morre, a empresa morre. Aham. É tu te preparar para esse momento. Uhum. Né? Exato. Então se tu não te prepara, tu entra em depressão, tu começa, enfim, a tua empresa vai pro fundo. Carlos, eu já entendi que vocês, quando falo vocês, investidor, procura aquele sangue no olho, aquele soft skill mais apurado, mais habilidades sociais, né? Que não é só habilidades técnicas. Como é que eu faço agora para encontrar pessoas para investir em mim, cara? Que eu acho que é uma pergunta assim que as pessoas devem ter e não sabem para quem fazer. Aí eu faço para ti. Aonde eu busco fundos de investimento? Em regra, quando eu falo investimento, as pessoas pensam logo em banco, mas não é só banco que se vive, né?
Como é que eu faço, cara? Onde é que tem? Onde é que eles estão, velho? Assim, primeiro, o dinheiro, você tem várias opções, né? Todo mundo sabe que tem as subvenções, né? Sebrae, Finep. Essa é a primeira parte que não toca investidor. Tem quando você fala banco, empréstimos, tudo. No Brasil a taxa de juros é alta, então Altíssimo. também, assim, você... E Alguns têm a chance de familiares. Aí tem a cadeia de investimento, que a cadeia de investimento até tem alguns passos que você tem que fazer para buscar investimento. Então, normalmente, qual o primeiro investimento? Quem é o seu primeiro investidor? Você mesmo. Então, muitas vezes o empreendedor chega numa reunião de Mercedes e vem falar, cara, eu quero dinheiro. Fala, mano, se nem você vendeu a sua Mercedes para colocar no seu negócio, por que eu vou colocar meu dinheiro no que você está precisando de negócio? Caralho, é isso. É viver o que se vende, velho. Exato. Primeiro, se você não apostou no teu sonho, eu não vou apostar. Então, primeiro é você. O segundo investidor possível é o que eles chamam de family and friends, né? Se a sua mãe não confia colocar o dinheiro dela em você, cara, se os seus amigos não confiam em você, se seu pai não confia em você... Pô, porque eu... Tá mal contada essa história aí. Tá mal contada essa história. E aí sim você parte para o investimento qualificado profissional, investidores anjo, fundos. Para achar esses caras, assim, tem uma ferramenta, até eu vou contar um segredo aqui, uma ferramenta nova que ninguém deve ter escutado, chama LinkedIn. Você já ouviu falar? É um segredo de Estado essa, hein? Cara, pô, corta, tira essa porra do ar, gente. Cara, é entrar no LinkedIn, colocar... Assim, às vezes a pessoa não se coloca como investidor no LinkedIn, mas você fala, eu sou uma pessoa de saúde, eu tenho uma startup de saúde. Sou CEO de alguma coisa que nem existe. Mas eu vou buscar, joga lá no LinkedIn, diretor de grandes hospitais, diretor de grandes farmacêuticas. Esses caras normalmente são investidores de startups nesse segmento. Então você já começa a falar com eles. Fundos de investimento, obviamente, digitar fundos que investem até. Eu recomendo muito também entrar em redes de aceleração, redes como tem o Hub, o Açaí Valley aqui, o Tucuju Valley no Amapá e assim por diante. Esses hubs, eles conectam com fundos, com investidores, associações de investidores anjos, como a Anjo do Brasil, por exemplo. Empresas como a nossa, que tem um leque de empresários que provavelmente querem investir também. Com certeza, assim, grandes empresários conhecem outros grandes empresários que conseguem investir. Com certeza é uma fonte de captação. Mas o principal, assim, eu brinco que toda vez que eu abro o meu LinkedIn, eu recebo uns 10 mensagens de empreendedor. Oi, eu sou o José, eu estou fazendo uma rodada de captação de tantos milhões, quer investir? Eu nem abro essa mensagem. Chega um WhatsApp, tá aqui meu pitch, eu nem abro. Por quê? Porque o empreendedor, ele não quer saber do meu smart. Ele não quer saber de mim como investidor. Tipo, é só mais um. Do teu dinheiro. Então o empreendedor, ele tem que entender quem ele quer que invista nele. E aí é que nem buscar uma namorada, é que nem buscar um esposo. Você tem que começar a chavecar, levar pro bar, contar que você é bonito, aparar sua barba. Se relacionar. Você tem que se relacionar. E eu acho assim, Carlos, se o cara chega pra ti do nada, aleatório, manda uma dessa, nem o dever de casa dele fez, que deveria fazer inclusive na startup dele, não qualificou o cliente, porque tu és um cliente. Exatamente. Eu falo pra todo mundo, o meu primeiro cliente é meu sócio. Se eu não conseguir vender pro meu sócio, eu não vendo pra ninguém. Exatamente. É por aí? Exatamente. Não, buscar investimento, você está vendendo a sua startup. É uma venda. Ou seja, aí também é mais uma lição para o empreendedor. O empreendedor, ele fala, eu tenho vergonha de vender. Então esquece, não empreende. Então vai para o concurso público. Exato. Velho. Cara, até um concurso público é uma venda. Se você parar para pensar, você está vendendo, só que de uma forma mais técnica, você está preenchendo uma RFP, né? Uma solicitação de cotação, só que no papel. E aí, assim, é uma venda. A única diferença é que não teve que falar, não teve uma entrevista. Mas procurar emprego é uma venda. Namorar é uma venda. Namorar é uma venda. Só, Ricardo, como é que vocês vendem? Cara, sabe quando aquele chaveco que tu dá na festa? É isso. Exato, é isso. E se o empreendedor vê que é realmente o que ele já fez a vida inteira, a cabeça muda. Então é desmistificar o processo. No final do dia, somos pessoas. Somos pessoas. E pessoas compram de pessoas, Carlos. Exato. E aí é um ponto interessante, até vou trazer um pouco da minha... Porque há um tempo atrás eu ajudava muita gente na parte comercial. Teve uma provocação que eu fiz uma vez que
todo mundo abriu um pouco a mente. Aí eu faço uma pergunta. Por exemplo, você chega para vender seu serviço para o diretor financeiro de uma empresa. Qual que é a principal preocupação do diretor financeiro da empresa? É não gastar muito, então economizar, alguma coisa assim. Não. Qual é? É não perder o emprego. Ele acorda de manhã, ele fala, o que eu tenho que fazer para não perder meu emprego? É isso. Eu lembrei agora de algumas coisas que aconteceram ao longo do escritório. Eu vou te dar um exemplo, ver se é parecido com isso. Geralmente, quando alguma empresa, algum cliente nosso troca de gerente, ela tenta caçar bruxa, né? Até para justificar o porquê ela tá lá. Exato. E geralmente vem em cima da gente. Tipo assim, olha, troca aí porque se tá errado é por causa daqui. E esse trabalho demora geralmente em 3 meses até a gente convencer a pessoa que a gente não é o vilão, que a gente não quer tomar o lugar dela. Exatamente. Exato. A preocupação da pessoa, mesmo que você esteja entregando bem, não sei o quê, a preocupação dela não é o resultado. O nosso maior trabalho não é nem fazer o serviço em si, é mostrar para ela que somos uma ferramenta para ela. Olha, sou teu amigo. Exato. E você entendeu isso. Ou seja, a minha preocupação, eu já estou entregando bem o que eu tenho que entregar. A minha preocupação é que essa pessoa, ela seja o meu advogado lá dentro, não o meu promotor lá dentro. Eu sou advogado dela aqui fora. Exatamente. Então, assim, o empreendedor tem que entender o que esse diretor financeiro tem como objetivo para não perder o emprego. É diminuir custo? É ajudar projetos da área comercial? É puxar o saco do CEO? Gerson, tá fora, minha cabeça tá explodindo aqui, velho. É porque eu lembrei de um conceito que eu li um tempo atrás, falava que é pensamento de segundo nível. Pensamento de primeiro nível foi o que eu fiz. Cara, o que o diretor financeiro quer? Diminuir custo, aumentar lucro. O de segundo nível ele quer preservar o emprego dele como? Trazendo o resultado, diminuindo o custo. Exato. É segundo nível. E é um exercício difícil, Carlos. Muito. Muito. Só o cara mesmo com experiência chega nesse nível. E, Carlos, falando em nível de não só de soft skill, não só de sangue no olho, que a gente já falou, mas em termos de burocracia, cara. Tu, como investidor, tu vê muito investimento barrado por conta de burocracia, parte contábil, parte de documentação. Com certeza. Toda vez que a gente vai fazer um investimento, após o encantamento, é aquele momento que a gente fazer a due diligence, né? Puxar a capivara da empresa, literalmente. Resumindo, é isso. E aí é quando muita rodada morre, porque aí você pede pro cara o DRE. Mesma coisa porca que o cara fez 2 dias antes. Você pede pro cara as certidões, toda a documentação da empresa, nas juntas comerciais. O cara não tem. O cara não tem essa coisa organizada, tipo, não, o CNPJ eu abri e tal. Ou então, uma coisa que acontece muito, por exemplo, hoje todo mundo refinancia o imposto das notas, né? Porque taxa de juros é baixa, em vez de você pegar empréstimo, em vez de você pagar sua nota fiscal, você financia o governo está te dando uma taxa boa. É isso mesmo. Todo mundo faz isso. Aí você vai chegar lá, tipo, fazer a diligência, você vê, cara, você tem uma quantidade grande. Puta de um passivo enorme aí. Exato. Não, mas você vê que o cara tem assim, uma quantidade gigante de imposto atrasado. E o cara não sabe explicar que não, na verdade eu só estou pegando uma dívida, um dinheiro mais barato que é... Eu ia fazer esse empréstimo para fazer esse investimento aqui, eu optei essa estrutura tributária que é melhor para a empresa para poder crescer mais e pagar mais os tributos. Assim... Ele não sabe explicar isso aí. Ele não sabe explicar. E aí ele perde um investimento por detalhezinho. Por uma conversa. Exato. E aí nesse momento que assim a gente fala, ele tem que ter um apoio de advogado, de contador. Não colocar um contador bom, não colocar uma equipe boa. Uma assessoria, né, cara? Uma assessoria boa. Ele vai querer nadar sozinho num rio cheio de tubarões. E nunca vai ter resultado. E vai esbarrar nessa parte bem burocrática que, querendo ou não, tem que saber jogar. Exato. Eu até, assim, uma coisa que eu falo com gente de qualidade, buscar contador, um tempo atrás eu peguei uma dessas plataformas para uma das empresas de contabilidade digital, né? Aquela coisa, eu falei, vou colocar, é baratinho, uma empresa pequena e tal. Sabe que, cara, aí depois de um determinado momento, teve um tema lá que eu falei, não, vou colocar num contador. Eles, na hora que o contador ele pegou o histórico, ele falou, Carlos, vamos conversar. Ele mostrou todo um passivo tributário que eu tive, porque eu não tinha uma contabilidade boa.
porque eu tinha uma contabilidade genérica, não falando mal, assim, se você tem uma estrutura simples, você pode pegar uma contabilidade, mas quando você é um empreendedor, que você está buscando uma rodada, você tem que ter uma contabilidade boa. Cara, eu acho que são momentos. Eu acho Exato. que no início até vale uma contabilidade digital, uma coisa mais barata, para não te dar tanto prejuízo. Mas, porra, tu quer subir de nível, tu tem que subir de um nível com pessoas que estão do teu lado também. E para buscar investimento, você está subindo de nível. Tá subido de nível. Cara, tu tens como trazer, sei lá, na tua experiência, um percentual assim, cara, Ricardo, de cada 10 que vem comigo que eu vou fechar, eu puxo a capivara, 5 vão por causa disso. Tu consegue me dar uma informação assim? Hoje, esse número é muito menor. Porque até a gente faz uma qualificação muito grande lá na processo rede. de qualificação, então tu já traz pessoas bem qualificadas, inclusive parte burocrática. Exatamente. Hoje lá a gente já investe em startups mais estruturadas. Quando você fala aqui no Norte, aí sim o número é muito maior. Eu posso falar que de 10, 7, não tem nada organizado, não tem a cozinha. Eu pensei que tu ia falar 3. Não, 2. Aqui no Norte. Mas por quê? Porque aqui no Norte você tem uma diversidade de startups menor, então eu acabo tendo que olhar startups menores. Eu não tenho só as grandes startups. Você vai pegar aqui, lá no Açaí Valley, quantas startups estão super redondas? Tem o Aludos, tem o Easy Gestor, o Calev, que são grandes. E aí você vê que não tem mais tantas grandes. Até tem algumas, estão entrando boas, mas não tem tanto. Quando você vai numa associação lá em São Paulo, você começa a falar de startups sólidas. A penca lá. Então, lá eu consigo escolher mais. Então, lá eu pego menos esse problema. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade. Sim, onde tem problema, que eu te falei. Onde tem problema, tem oportunidade. Exato. Você pega uma que tem um produto bom, tem um empreendedor bom, só tem que arrumar esse tema de contabilidade pequeno. Pô, pega o serviço de vocês, pega o BPO, que eu arrumo aqui, pronto, acabou. E vida que segue, agora foca no que tu tens que focar. Exatamente. A gente compra tempo, pessoal. Foquem nisso aí. Eu quero te botar numa polêmica agora, Carlos. Tu que é de fora, não, mas bem tranquilo. Eu queria falar de mentalidade, cara. Tu acha que a gente aqui no Norte, cara, é uma visão bem sincera tua, a gente tem alguma... O que a nossa mentalidade impede a gente de realmente bater na porta do cara? Cara, investe em mim, tá aqui, eu tenho um negócio porrado. Tu acha que tem alguma mentalidade que trava a gente? A síndrome de vira-lata. É essa, cara. A síndrome de vira-lata, que a gente não é capaz. Que não é capaz, assim. Eu vejo muitas vezes um empreendedor bom, qualificado, que estudou fora, ele vem falar comigo como se eu fosse Deus, como se eu fosse a Midas solução. Aqui, tocou, virou ouro. A solução de todos os problemas da vida dele. E assim, eu falo, cara, não chega assim. Porque até quando você chega assim, é natural do ser humano. Quando vem uma pessoa submissa, você tende a ficar por cima, né? Você tende a ser o cara, autoridade. Autoritário até. Não é nem autoridade, é autoritário. Você vê oportunidade de abusar. Obviamente, não é que eu faço isso, mas ou às vezes até quando a pessoa chega submissa, o investidor fala, não, esse cara não é seguro de si, esse cara não é um bom empreendedor, esse cara não é bom. Às vezes ele é bom, mas ele não soube passar. Vai baixar a cabeça para qualquer um. Exato. Então, assim, eu acho que o principal ponto de melhora dos empreendedores num primeiro contato é não ser submisso. De novo, voltando para o tema comercial, eu aprendi assim, uma vez eu liguei para um diretor do Banco Central da Argentina. O diretor, foi até engraçado, assim, eu marquei a reunião, sentei com ele, tudo, aí ele, você sabe onde você tá? Eu falei, tô no teu escritório, por quê? Ele, não, aqui é o escritório, aqui a gente toma a decisão de toda a política monetária da Argentina. Que legal, parabéns pra você. Parabéns. Pô, aqui, ó, eu com o nosso sistema aqui, a gente movimenta todo o dinheiro do mundo. Eu trabalhava na Bloomberg na época. Então, na hora que eu me coloquei no mesmo nível dele, a gente começou a conversar, de igual para igual. Então, não tenho medo. Assim, você marcou uma reunião com Warren Buffett, vá para uma reunião como se você fosse Como se fosse um cliente. Um cliente qualquer, exato. Não vai desrespeitar, vai saber do valor dele, obviamente, mas você não é menos do que ele. Você é um ser humano tanto quanto ele. Ele teve sucesso num ponto, você tem sucesso em outro ponto. Assim, são pessoas.
Cara, mentalidade, né? Não querendo ou não, mentalidade... A confiança vende, cara. Se o cara chega a confiança, tu já chega, porra, esse bicho tem algo diferente aí. Exatamente, confiança. Eu acho que se você chega com o peito estufado, os outros tendem a te respeitar. Isso é. Eles podem até não gostar de ti, mas vão te respeitar. Exatamente. E numa mesa de negociação, se você não é respeitado, é o que importa, você já tá cara. perdido. Pô, Carlos, estamos indo pra reta final. Eu gosto de trazer sempre o mesmo questionamento, a mesma provocação, cara. Tô começando vou botar eu agora no lugar. Eu tô com uma ideia de startup aqui dentro do escritório, quero começar algo. Por onde eu começo, o que é que eu faço, quem eu busco, quais são os pontos principais na criação de uma tese de uma startup que eu preciso ter para quando eu for bater na tua porta, tu falar, Ricardo, bora, eu quero sentar contigo. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem uma ideia, é execute. Ah, mas eu preciso de um aplicativo. Não, você não precisa. Ah, mas eu preciso de um escritório. Não, você não precisa. Cara, de onde tem essa lenda urbana que startup tem que ser algo voltado pro digital, tem que ter um aplicativo? Ou necessariamente tem que ter? É outra lenda urbana, que assim, startup é um app, startup é um site. Não, não é. Eu vou pegar o exemplo da ClickVet, que também me encantou por conta disso. Ela veio falar da empresa, não, a gente tem... Aí eu entrei, mas você não tem site? Não. Ué, você não tem aplicativo? Não. Ah, eu tenho um Instagram, tenho um blogzinho e... Falei, pô, mas legal. E aí ela falou, já tenho 3 clientes. Mas 3 clientes testando? Não, pagando. Aí, como é que você atende? Ah, não, a gente tem... Eu e meu marido responde no WhatsApp e a pessoa do outro lado acha que é uma equipe de suporte. Opa, é isso que eu quero ver. Ele quer resolver o problema. Resolutivo. Exato. Aí, então, com o meu dinheiro, ela monta um site, se ela já atende 3, ela vai atender 3.000. Até foi engraçado que aí eu fiz um teste com ela. Cheguei pra ela e falei, legal, você tem isso. Então, hoje é, sei lá, 1º de janeiro. Eu te dou 3 meses para você pular desses 3 clientes para 20 clientes e 2 veterinários. Eu dei algumas metas lá para ela, em 3 meses. Eu falei, difíceis, porém atingíveis. Atingíveis. Se você chegar nisso com o que você tem, quer dizer que você pode crescer, eu te invisto. Aí a gente fez lá os valores. Ela em 3 semanas... Cumpriu a meta. Tô aqui com a meta. Aí tu ficou puto, porra, a meta foi baixa. Não, pelo contrário, fiquei mega feliz. Falei, opa, eu acho que tem algo aí. Tem algo aí. E aí, assim, por isso que eu saí um pouco da tese, às vezes você tem que ser flexível, sair um pouco da tese, porque aqui tem um potencial. Mas aí, de novo, é alocação de portfólio. É uma pequena parte que em vez de eu comprar um bilhete da Mega Sena, eu vou investir no empreendedor que tem um potencial muito grande. E tudo porque ela começou, ela fez. E ela veio atrás de mim. É o principal. Eu quero começar então, Ricardo. Faz, testa. Se der certo. E é isso que o empreendedor não entende. Ele monta uma solução incrível, às vezes, e ele não foi combinar o jogo com os russos. Ele não foi ver se alguém paga. Cara. E aí, a palavra pagar é importante. Eu vejo muito empreendedor que falam, eu tenho 10 mil usuários. Desses 10 mil usuários, quantos pagaram? Nenhum. Então, só tem cadastro, pô. Tem cadastro, você tem uma lista de leads. Se nenhum deles enfiou a mão no bolso pra te pagar, quer dizer que você não, cara, inclusive, não tem valor pra eles. Era a discussão das fintechs, né? Que, porra, estavam precificando, fazendo valuation de fintechs em termos de cadastro. Exatamente. E aí você viu, teve a crise de liquidez, todo mundo começou a olhar... Aí ficou só os bons. Exatamente. Carlos, porra, na reta final, eu quero te agradecer. Antes de agradecer, eu quero só convidar a galera para compartilhar. Compartilha, cara. Que, porra, é um puta de um conhecimento, de um smart money aqui que tá à disposição de vocês. Provavelmente ele voltará, que já que ele falou que ele tá por aqui. Com certeza. Cara, volta. Compartilha com 2, 3, 4 pessoas, sei lá quantas pessoas forem. Sigam a gente lá no Instagram, no YouTube. Acompanhe a gente no YouTube. Já sei, Potiguar, vou falar pra acionar a porra do sininho. Toda vez que eu falo. Boa. Né? Acione a gente, pesquisem lá a gente. E todo dia 1º, 10 e 20. Isso é uma coisa que eu queria te compartilhar contigo. Sabe por que a gente não é semanal? Porque a gente não consegue convidado toda semana. É a mentalidade da gente. E quando a gente consegue, o cara falta. É por isso que somos de 10 em 10 dias. Mas vamos mudar isso. É um pouco do nosso projeto, do nosso propósito. Carlos, muito obrigado.
fica à vontade de dar teu recado, falar. Antes disso, onde as pessoas te acompanham? Legal. Hoje eu tenho um Instagram, tá começando ainda, tipo, ainda não tenho uma equipe de marketing que faz posts motivacionais todo dia, mas me sigam lá, até para entrar em contato comigo, @investidor Carlos Nogueira. Investidor, tudo junto, vai aparecer lá minha fotinho, pode me seguir, quiser entrar em contato, eu sempre falo que talvez eu não responda tão rápido, mas eu sempre respondo todo mundo, mesmo falando feedback cara, aqui, não, né? Eu sempre tento responder todo mundo. E até uma das coisas que eu falando de investimento, eu tô começando com um projeto agora de um fundo de venture capital focado na região amazônica. Inclusive, guarda minha cadeira lá, pô. Exatamente. Não, isso a gente tem que conversar, porque também a minha proposta é não só colocar um fundo, mais um fundo olhando aqui, mas é um fundo com participantes locais. Perfeito. Era o que eu ia te falar e ia te pedir. Exato. Dar voz pra galera daqui. Eu quero, se tudo der certo, eu vou ser o único cara de São Paulo nesse fundo. Até porque eu quero ganhar a chave da cidade de Belém ainda. Mas se tudo der certo, assim, eu tô juntando, por exemplo, os hubs locais. Um dos grandes problemas desses grandes fundos, e não é falando que é ruim, mas um grande desafio do fundo não é só captar o dinheiro, mas é gastar o dinheiro, é investir em startup boa. E aqui eu vejo que eu tenho um grande potencial de os hubs locais eles conseguirem agregar muitas startups boas e filtrar. Então, esses caras vão me trazer startups boas que vão me dar um retorno maior no fundo do que é o que já... Cara, é um ecossistema. Eu te ajudo a evoluir, que tu me ajuda a evoluir, aí tu fica nessa espiral aí. Não, legal. O que eu já fiz no meu investimento pessoal. A minha principal tese como pessoa, não só como investidor, é provar para todo mundo que impacto dá dinheiro. Sim. Muita gente vê impacto como solidariedade, assistencialismo. Não, impacto dá dinheiro, dá retorno e dá muito dinheiro. Sim, tem muitos resultados. Mas então, assim, esse é um projeto agora curto, de médio prazo, né? Estou só soltando um spoiler. Porra. Mas antes disso, acho que tem muita gente para conversar aqui, que assim, as oportunidades aqui em Belém, toda a região amazônica é muito grande. Quem tiver coragem de ser... E ser resiliente. Ser resiliente e acreditar, assim, vai fazer muito dinheiro. Cara, e a gente está nisso. O nosso projeto realmente é desenvolver aqui a nossa região. Porque o dinheiro tem que vir, tem que ficar. Com certeza. Me siga no Instagram. Sim, muito cara. Cara, eu que agradeço o seu tempo na correria. Eu sei que tu tá indo embora, mas obrigado pelo teu tempo, Carlos. Não, foi um prazer enorme. Sempre que quiserem contar comigo, ou se eu puder ajudar a trazer mais pessoas também, cara, aqui. Excelente, a gente tá aqui para ouvir as pessoas. Legal. E é isso, Jess. Alguma coisa? Esqueci algo? Não, né? Então, abraço.